Bom dia. Bonita, né? Quem está gostando, diga amém. 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 Você não imagina a nossa felicidade em ter você, que é nosso irmão na fé, um presente de Deus mandado para cada um de nós nesses últimos anos, ter você aqui. Esse local, ele é seu também. Você sabe que a Igreja Adventista, ela é administrada através de comissões e através de seus próprios membros, que fazem parte dessas comissões. E nós estamos aqui muito felizes em poder passar o dia junto de você, para que possamos falar a respeito do que Deus pode fazer através de cada um de nós. Dia desses eu fiquei sabendo e conhecendo a história do Luiz. Luiz era uma pessoa que estava fugindo do seu passado. Ele havia cometido um erro ao perder a cabeça, quando viu um jovem oferecendo drogas às crianças na vizinhança onde ele morava. É claro que ele reagiu a uma situação que era absolutamente absurda, mas ele perdeu a cabeça e ele foi contra esse jovem e acabou o matando. Ele resolveu ou tentou resolver um problema criando outro. Você conhece pessoas assim? Luiz não se entregou à polícia, ele acabou fugindo e ele acabou mudando de estado e de cidade e procurou, inclusive, exercer alguns empregos, mas todos eles não diurnos, mas noturnos. Como ele estava fugindo da polícia, ele não queria ser reconhecido por ninguém, nem por algum parente ou pela facção do qual aquele jovem traficante fazia parte. E ele sempre procurava algum tipo de emprego onde ele pudesse trabalhar durante a noite e ficar, de certa forma, escondido durante o dia. E o que ele achou foi um emprego como zelador, sem carteira assinada, apenas ele limpava escritórios durante toda a noite, começava o seu turno às 8 da noite, terminava às 4 da manhã. E assim ele passava a noite inteira limpando escritórios e recebia apenas o necessário para que ele pudesse se manter. Um dia, Luiz estava limpando o terceiro andar de um prédio de escritórios, entrando de sala em sala, e em um determinado momento, ele, inclusive, não fornecia o seu verdadeiro nome às pessoas, até para que ele não fosse identificado, né? E ele até adotava um outro codinome para aqueles que o empregavam. Ele recebia, obviamente, por fora, sem carteira assinada, e ele dizia lá um outro nome. Mas certa noite, por volta de umas 2 da manhã, próximo do encerramento do turno de trabalho dele, ele sabia que estava absolutamente sozinho naquele prédio de escritórios, mas ele ouve alguém chamando pelo seu nome, não o nome que ele havia adotado, mas o seu verdadeiro nome. Ele chega e ele se assusta e pensa, talvez é uma coisa da minha cabeça, porque ninguém aqui sabe o meu nome, ninguém aqui me conhece, ninguém aqui imagina, ninguém me conhece por Luiz aqui. E ele achou aquilo muito estranho, mas chamou apenas uma vez. Ele pensou, deve ser coisa da minha cabeça, eu estou muito tempo sozinho, eu não tenho contato com as pessoas, daqui a pouco é uma variação que eu estou tendo. Mas ele continua limpando. Pouco tempo depois, ele escuta novamente, parece que dessa vez a voz foi mais forte e mais clara, dizendo assim, Luiz! Ele, não, peraí, eu não estou ficando louco. A primeira vez poderia até ser, mas a segunda vez e agora, com mais insistência, ele diz, não, tem alguma coisa errada aí. E ele olha em volta, ele começa a olhar nas salas, porque ele pensou, talvez alguém está querendo fazer uma brincadeira com um camarada idoso como eu, estão me pregando uma peça, talvez alguns meninos, ou talvez algum segurança que veio aqui e estão querendo daqui a pouco me pregar uma peça. E ele começou a olhar nos escritórios em que ele limpava e estava tudo vazio. Ele certificou que ele estava realmente sozinho dentro do prédio, e ele pensou, deve ser coisa da minha cabeça, é impossível. Até que ele volta ao trabalho e ao serviço,
E pela terceira vez ele ouve novamente a voz, mas dessa vez a voz estava, parece que muito próxima dele, parece que estava a 1 metro de distância, e ela chama de forma bem clara: Luiz! Ele olha para trás, ele não vê nada, apenas um balde de ferro, e quando ele olha aquele balde de ferro, que era o que ele usava para que ele pudesse estar limpando todo o escritório, ele percebe que a água dentro do balde estava fervendo, borbulhando, mas ele acha estranho porque o balde estava frio, estava gelado, com água borbulhando dentro. Ele olha aquela situação estranha e ele pensa assim: quem está aí? Deus? Desculpem, queridos, eu só mudei o contexto da história, mas abra agora a sua Bíblia, lá na história do Luiz. Êxodo no capítulo de número 4. Verso de número 1. Essa é a história de Moisés, se ela acontecesse nos dias de hoje. E no capítulo de número 4, depois de Deus haver falado a Moisés, alguém que estava fugindo do seu passado por ter perdido a cabeça ao ver um egípcio batendo em um irmão seu, alguém que se escondia no deserto, Deus fala a Moisés, verso de número 1, e aqui você vê Moisés falando e respondendo a Deus. Deus disse: Moisés, eu quero que você vá ao Egito e você tire meu povo de lá. E olha só o que Moisés responde: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Você foi chamado por Deus para estar aqui hoje. Você foi chamado por Deus há algum tempo atrás para que o conhecesse melhor. Eu não sei como é que era a sua vida antes. Eu não sei se você fugia de um passado tenebroso. Eu não sei se em algum momento você já havia tido uma perspectiva muito positiva na vida, de ter um bom emprego, de morar em um bom lugar, de cursar uma boa faculdade. E que talvez por erros que você mesmo cometeu, por falta de controle próprio, talvez por erros que você cometeu em escolhas ao se associar com pessoas erradas, eu não sei o tipo de erro que pode ter levado você a não realizar e concretizar os sonhos que outrora ou que antes você tinha. Eu não sei como você estava e o que fez você entregar sua vida a Cristo Jesus. Se era um momento difícil, complicado que você estava vivendo, se você estava em algum tipo de deserto. Mas Deus encontrou você, não importa onde você estava, Ele encontrou você há alguns anos atrás, ou alguns meses atrás. E você o encontrou. E Ele lhe mostrou o que Ele poderia fazer em tua vida. Talvez no começo você não acreditou. Talvez no começo você pensou assim: não, esse negócio aí de religião para mim não dá certo. Esse negócio aí de crente não é para mim. Não, eu não vou conseguir ser fiel a Deus guardando o sábado. Não, eu não tenho como agora entregar minha vida a Deus. Talvez você tenha colocado alguns motivos, alguns porquês, talvez você tenha relutado, talvez você não tenha aceito ou entendido alguns estudos bíblicos, talvez no começo você teve uma dificuldade relativa ao seu emprego e a princípio o seu chefe não lhe liberou na sexta-feira à noite e no sábado, a sua família não concordou e talvez ainda não concorda, talvez você ainda está passando por algumas dificuldades, alguns problemas e talvez em algum momento você já se sentiu também tentado a olhar para trás e tentar colocar em prática novamente aqueles sonhos, aqueles planos que você tinha antes de conhecer a Deus. Mas Deus lhe encontrou. E Ele tem transformado a tua vida. A vida não se tornou perfeita. Talvez mesmo depois de encontrar a Deus, você já andou por algum vale, alguns de sombra e alguns vales de morte.
Mas você percebeu a diferença que antes você passava pelo vale da sombra e da morte sozinho e agora você passa o vale da sombra e da morte ao lado daquele que ele mesmo diz que é a luz e a vida. E você não tem mais medo da sombra porque aquele que é a luz do mundo está do teu lado. Você não tem mais medo da morte porque ele é a ressurreição. Sabe, queridos, a gente aprende algumas coisas com a história de Moisés. Primeiro, Deus vai nos chamar do jeito que nós estamos. Moisés, ele passou uma boa parte de sua vida estudando na melhor universidade que havia, no país mais poderoso do mundo. Era como se hoje ele estudasse em Harvard, em Yale. É como se hoje ele tivesse passado num programa de seleção para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, chamado MIT. Mas ele perdeu tudo aquilo por uma decisão não pensada, por querer fazer justiça com as próprias mãos. E eu e você temos que aprender, assim como Moisés aprendeu a duras penas, que a nossa justiça vem de Deus. A nossa justiça não vem das nossas próprias mãos. Você não vai conseguir consertar as coisas sozinho. Sabe por quê? Porque você não consegue consertar nada na vida do outro, até porque não consegue consertar nada na tua própria vida. As nossas decisões, as nossas mãos, elas vão acabar nos fazendo ir em um caminho totalmente diferente do caminho que Deus deseja que nós possamos percorrer. O seu maior problema é você mesmo. Não coloque a culpa dos seus problemas em outras pessoas, a não ser aquela que é refletida no espelho quando você está na frente dele. Moisés então foi banido para um deserto, fugindo de um passado tenebroso. Arrependido por ter estragado os planos que ele tinha para ele mesmo e talvez até os planos que Deus tinha para ele. E durante 40 anos, Moisés vagueou em Midian, em meio à areia, a pedras, e tendo como companhia, na maior parte do tempo, animais. Até que um dia Deus encontra ele, assim como encontrou você, quando você estava no deserto. Você não estava no deserto de Midian, mas talvez você estava em um deserto espiritual, em um deserto familiar, em um deserto profissional, e você estava vagueando, não sabia nem para onde ir, você estava buscando uma verdade em meio a um deserto. Até que Deus aparece a você não numa sarça, não num balde de metal, mas Deus apareceu a você de alguma maneira. Talvez alguns, porque alguém convidou você a ir à igreja. Outros, porque você soube que existiam coisas na Bíblia que você não conhecia e você se interessou por saber. Outros porque você ligou uma rádio, uma televisão. Outros porque pessoas da tua família começaram a falar a respeito de Cristo a você, e como você estava no deserto, sem nada, você viu que aquela dali era uma oportunidade, que talvez ali fosse um oásis, e foi. Deus chamou você como você está, do jeito que você era, mas não porque Ele gostaria que você continuasse do jeito que você estava. Até porque, vamos ser bem sinceros, se fosse para continuar vivendo a mesma vida que você viveria, você jamais teria entrado num tanque de batismo. Se fosse para continuar com a mesma rotina, se fosse para continuar do mesmo jeito, não teria valido a pena você entregar sua vida a Cristo Jesus. Se fosse para continuar no deserto, por que Deus falaria com Moisés através de uma sarça? É porque Deus queria algo diferente para Moisés, assim como Deus quer algo diferente para você. Talvez até você estava
em uma igreja, em uma denominação, você tinha um grupo de irmãos, você tinha um grupo de pessoas com quem você se relacionava, mas só que lá você descobriu uma verdade, lá você descobriu um fogo que mostrou a você a presença de Deus e o que Ele realmente queria para a tua vida. Algo inexplicável aconteceu. Deus chamou você como você estava, mas não para que você permanecesse do jeito que você estava. Quando Deus chama Moisés, Ele chamou Moisés do jeito que Moisés estava, e para que Moisés pudesse ir em nome do Senhor. Quando você abre a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 15, você percebe que Deus está dizendo para Moisés uma coisa muito importante, que diz para mim e para você também. Quando Moisés perguntou, olha, quando os israelitas disserem, quem sou eu, em nome de quem eu estou indo? No verso 14, Deus responde, eu sou quem sou, e diz ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês, e agora o verso 15, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, este é o seu nome, para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Amado, quem chamou você? Não foi um pastor, não foi aquele que estudou a Bíblia com você, mas foi Deus que chamou você. Deus poderia ter chamado o seu vizinho, Deus poderia ter chamado um colega de trabalho seu, Deus poderia ter chamado a sua esposa, o seu pai, a sua mãe ou o seu irmão, mas Deus chamou você. E Ele escolheu você, não foi por qualquer motivo. Talvez Moisés poderia pensar assim, por que Deus agora está me chamando, agora que eu estou há 40 anos aqui no deserto, agora que eu nem sei falar direito, porque eu não fico conversando com as ovelhas aqui, até porque depois as pessoas vão achar que eu sou louco. Eu não sei falar direito, eu já perdi o traquejo, eu já perdi a maneira, eu estou aqui cheirando a ovelha, eu estou aqui no meio do deserto sujo. Por que Deus não olhou para algum outro israelita que está lá no Egito, algum outro que talvez tenha recebido uma oportunidade de servir algum egípcio, servir algum oficial importante? Talvez Deus possa salvar um outro bebê nas águas do Nilo. Deus poderia fazer isso. Por que Deus está me chamando agora, eu aqui? Agora eu estou com idade, agora eu tenho debilidade, agora eu tenho fraquezas, eu tenho problema. Eu estava bem quando eu tinha 40 anos, mas eu infelizmente estraguei os planos. Por que Deus está chamando a mim? Porque, amado, Deus não escolheu você porque você ou eu somos os melhores, os mais capacitados, os mais prontos. Deus poderia chamar um grande palestrante, Deus poderia chamar um grande empresário, um grande político, mas Deus chamou a mim e a você. Assim como chamou a Moisés. Porque talvez depois de 40 anos no deserto, Moisés viu o quanto ele precisava de Deus. Quando ele estava na melhor faculdade que o mundo conhecia até então, Moisés talvez achava que não precisasse tanto de Deus. Sabe por que Deus escolheu você? Porque você tem a consciência do quanto você precisa dele. Do quão dependente você é dele. E Deus faz aqui, neste momento, 3 testes com Moisés, que a gente vê lá no capítulo de número 4. O primeiro dos testes que Deus faz com Moisés, você pode acompanhar no verso de número 2. Quando Moisés ainda estava relutante em aceitar aquilo que Deus queria para ele. E Deus então faz o primeiro teste, e Deus diz assim, então o Senhor perguntou, o que é isso que tem na mão? Moisés respondeu, um bastão, dependendo da tradução da sua Bíblia, um cajado. Respondeu Moisés. Deus disse, jogue-o no chão. E ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela.
Deus chamou você. Você entregou sua vida a Cristo. Você agora faz parte da igreja. E Deus diz agora a você: agora eu tenho uma missão para você. Mas eu sou um recém-batizado. Eu acabei de entrar na igreja. Não, eu tenho que ficar aqui sentado, aprendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais, sabendo mais como as coisas funcionam. Deus não vai olhar para mim e querer que eu faça, não. Eu ainda sou muito incapaz de fazer qualquer tipo de coisa. Eu não consigo, eu não posso. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim: o que você tem na mão? E você vai dizer: eu tenho uma Bíblia. Pois isso é suficiente. Pois isso é suficiente. Interessante o teste que Deus fez com Moisés. Em um deserto, um dos animais mais temidos é uma cobra. Mais do que naquela época, dependendo do tipo de cobra, se picado, a pessoa estava morta, não tinha recurso. Inclusive hoje, se você estiver num deserto e você for picado por uma cobra, até você sair do deserto vai demorar horas. Você também vai morrer. A não ser que você tenha um soro antiofídico contigo. Engraçado que o bastão de Moisés se transformou numa cobra. Você sabia que as serpentes eram um dos símbolos das divindades egípcias? E Moisés fugia da serpente. Talvez hoje você vai fugir do chamado de Deus. Você vai ficar com medo. Você vai ficar com receio. Não, eu não. Esse negócio de dar estudo bíblico aí não é para mim, não. Não é esse negócio de falar lá na frente. Eu tenho medo daquele bastão, aquele negócio preto com uma bola em cima, que o pessoal fala lá, aquele tal de microfone. Não, eu pego aquilo de lá e começo a tremer. Você acha que quando nós pastores pegamos isso daqui, esse bastão na primeira vez, você acha que a gente começou a falar naturalmente, como não tivesse problema nenhum? Você precisava ver o meu primeiro sermão. Era um domingo à noite, na Igreja Adventista do Partenon, e olha que eu já havia aceito o chamado de Deus para fazer teologia. Preparei um sermão, escrevi tudo o que eu ia falar, tudo. Eu percebi nos primeiros 5 minutos que não dava certo. Por quê? Porque eu não olhava para as pessoas, eu só lia o que estava escrito. Só que depois de 5 minutos eu já estava tão cansado de ler o sermão, porque já estava chegando na metade dele, que eu resolvi pegar e olhar para as pessoas. Mas quando eu voltei eu já não sabia mais onde que estava. Você precisava ver o quanto esse bastão aqui tremia. Continuei lendo o sermão e que comecei a tentar explicar um pouco daquilo que estava acontecendo, daquilo que eu queria ensinar para a igreja. Até que um pouquinho depois da metade do tempo que eu tinha disponível para o sermão, já estava chegando no final. Entenda, meu sermão durou 15 minutos, né? Eu olhei e eu vi o pastor da igreja entrando na igreja, pastor Romeu. Não sei, eu creio que talvez ninguém aqui conheça o pastor Romeu. Ele é lá do Rio Grande do Sul. O Salib lá conhece o pastor Romeu, já está jubilado o pastor Romeu. E na hora eu gelei, porque imagina, o pastor estava me vendo pregar. E ele muito bem poderia dizer assim: olha, o rapaz está pregando aí pela primeira vez, isso daí não vai para frente, já está fazendo teologia, coitado do pai dele, né? Não vai dar certo. E para você ver que a impressão ruim que eu tive do meu próprio sermão é tão verdadeira que não foi bom, que dia desses atrás eu recebi a ligação de um primo meu. E ele falou, isso foi logo depois da votação, no meio do ano passado, na nova função que eu exerço. Ele falou assim: rapaz, eu estou te ligando, não estou te ligando para te parabenizar, estou te ligando só para te dizer uma coisa. Falei: o que foi? Ah, não vou falar. Falei: não, agora que você ligou, você fala. Não vou falar, tu vai ficar triste comigo. Falei: não, agora mais ainda que eu quero saber. Tá, vou dizer, mas não fica triste não. Falei: não, tudo bem. Tá, eu vou te falar uma coisa. Quando eu te vi pregando pela primeira vez, eu escutei o teu sermão
Porque você já era um menino tímido, né? A gente nem ouvia a tua voz. E eu sou, por natureza, tímido. Não nego isso. Não parece quando a gente está segurando o microfone aqui, mas é natureza nossa. E eu escutei o teu sermão, e no final do teu sermão eu pensei assim, ai, coitado do tio. Esse daí o tio vai ter que abraçar, porque esse daí, olha, para quem que eu vou dizer que esse daí não vai dar certo como pastor? Esse daí não vai para frente, isso daí. Rapaz, e agora quem sou eu para dizer isso? Eu falei assim, e sabe que você estava completamente certo quando você pensou isso. Assim como Moisés, todos nós nos sentimos incapazes. E não apenas devemos nos sentir incapazes, nós realmente somos incapazes. Porque não é de nós que a obra vem do Senhor. Moisés fugia da cobra. E daí Deus pede já uma coisa, e a primeira coisa que você tem que fazer, amado, quando você tem um desafio, quando você tem algo que você tem medo, que você está fugindo daquele chamado de Deus, Deus diz assim, pega no rabo dela. Caso você nunca tenha pegado no rabo de uma cobra, eu não. Eu já segurei uma cobra. Já. Mas não era venenosa, era daquelas mansinhas, mas eu estou falando daquela selvagem. Se você quiser dar uma de corajoso, ao pegar uma cobra, não pegue no rabo. Porque se você pegar no rabo dela, ela vai ter uma facilidade maior de picar você. As pessoas que dominam cobras, quando elas vão imobilizar uma cobra, elas não começam imobilizando, primeiro pegando no rabo, não. Você tem que pegar na cabeça. Provavelmente Moisés sabia disso. Mas só que Deus não disse para ele pegar na cabeça, Deus não disse para ele pegar e um galho que tivesse ali próximo, algum tipo de pano jogasse em cima dela, não, ele disse, vai lá e pega no rabo. Precisava do quê? Fé. O que você vai precisar? Fé. Ah, mas como é que eu vou dar um estudo bíblico? Eu tenho medo, isso daqui não vai dar certo, eu não consigo falar, eu não posso, como eu vou convidar alguém para vir na igreja? Como que eu vou aceitar a missão de dirigir uma classe bíblica? Fé. Fé. Deus chamou, pediu, vai e faça. Isso aconteceu com Moisés, aconteceu comigo, aconteceu com os pastores que estão aqui. Fé. Creia que é Deus que está chamando, e Ele que está dirigindo. Segundo, o que Deus pede? Moisés, a tua mão, coloca ela por debaixo do teu casaco, no coração, e tira ela. Moisés fez isso e a mão estava branca, lepra, uma doença que era uma doença de pele, mas muito temida, porque era uma doença que deformava a pessoa. Por que Deus pediu que Moisés fizesse isso? Primeiro, coração, ser, mão, fazer. Você precisa ser para depois fazer. Você quer aceitar o chamado de Deus? Como é que está teu relacionamento com Ele? Como é que está teu relacionamento com Ele? Como é que está a tua comunhão com Deus? O quanto você tem se disposto a realmente andar com o Senhor? Outra, Deus vai fazer as coisas através de você. Agora, adiantava um cajado se Moisés não tivesse boas mãos? Deus estava dizendo, Moisés, eu vou curar você. Eu vou usar as tuas mãos. Eu vou curar as tuas mãos. O problema que você pode ter, a força que te falta, entenda, lembre sempre que você é um ser humano doente e pequeno. Amado, entenda uma coisa. Algumas pessoas, Satanás afasta do serviço a Deus, dizendo para elas que elas não podem fazer.
que elas não conseguem, que elas não têm capacidade. E Satanás procurará tirar a tua coragem, procurará desencorajar você a fazer um trabalho para Deus. Ele vai colocar impedimento, você vai marcar para trazer uma pessoa na igreja, essa pessoa vai dizer que naquele dia não pode, você vai marcar, ela não vem, você vai começar um estudo bíblico, ela vai dizer que não, o parente vai ficar doente, vai acontecer uma série de problemas, ele vai tentar desencorajar você, tentando mostrar que você não consegue. A pessoa vai fazer uma pergunta, você não vai saber responder, vai ficar com medo, vai achar que você tem que saber tudo para ensinar alguém, quando na verdade não é assim. Ninguém sabe tudo, e ninguém nasceu sabendo tudo. Mas também tem um outro perigo de Satanás, sabe qual? É você pensar que você é bom o suficiente e é melhor do que os outros. É isso que Deus queria ensinar para Moisés. Moisés, primeiramente eu preciso do teu coração. E eu vou mostrar que as tuas mãos são falhas. As tuas mãos são falhas, mas eu posso curá-las. Querido, não existe maior armadilha para um servo de Deus quando ele pensa que não precisa mais de Deus. Quando ele pensa que não precisa mais orar, que ele não precisa mais buscar a Deus. Quando ele pensa que aquilo que ele vai falar e fazer é para os outros e não para ele. Quando ele senta para ouvir uma mensagem e ele começa a pensar as pessoas que precisam ouvir aquela mensagem. Quando ele começa a estudar a Bíblia e ele começa a pensar no estudo da Bíblia, não naquilo que pode ser aplicado na vida dele, mas ele começa a pensar, isso daqui vai ser bom para eu falar lá na igreja, para o fulano ouvir, para o ciclano, para o beltrano, e ele não pensa para ele pensa para os outros. Cuidado. Quando você acha e pensa que você é mais do que um instrumento, quando você pensa e se imagina sendo o instrumento, são dois tipos de armadilhas que Deus faz. Alguns se acham incapazes de serem usados por Deus, e outros se acham capazes demais para serem usados por Deus. E a última desculpa que Moisés dá, você pode acompanhar comigo, ali no verso de número 10, quando Moisés responde ao Senhor, capítulo 4 de Êxodo, Moisés diz assim: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, e depois que começaste a falar comigo, quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Ah, Senhor, eu não posso dar um estudo bíblico. Senhor, eu não vou convidar lá os meus colegas de trabalho para conhecerem a respeito de Jesus. Eu não sei falar. Se alguém me perguntar por que eu guardo o sábado, eu só vou lembrar dos 10 mandamentos. Ah, Senhor, eu tenho inúmeras dificuldades, eu tenho problema na minha fala, eu vou começar a gaguejar, eu não tenho as palavras certas, eu ainda não conheço tudo da Bíblia. Moisés fez exatamente isso. Ah, eu não posso, eu não consigo. E Deus já tinha dito: calma, Moisés, a tua força eu vou ajudar, eu vou fortalecer as tuas mãos. Calma, Moisés, eu vou estar aqui junto com você. Eu coloquei aqui algo em tuas mãos, que é esse cajado. Entenda, eu vou fazer maravilhas através dele. Fica tranquilo, você não está sozinho. Eu estou equipando você, eu estou dizendo para você que eu vou te dar equipamento, o cajado, eu vou te dar a força e o poder, fazendo da tua fraqueza força. As tuas mãos que são leprosas, que são fracas, vão ser fortes o suficiente para que você possa estar usando os instrumentos que eu coloquei nas tuas mãos, que é esse cajado. Não diga não para Deus, não coloque desculpas a Deus, não diga que Deus não possa fazer grandes coisas através de você, porque foi para isso que Ele lhe chamou. Ah, eu não consigo falar, eu não posso, eu não tenho como. Deus diz: tem como sim. Olha só o que Deus responde no verso de número 11. Porém o Senhor disse: quem dá boca ao ser humano? Quem faz que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Moisés, você é gago, eu conserto. Ah, mas eu não vou conseguir estudar a Bíblia com alguém. Fica tranquilo, eu te ajudo. Não é você que vai pregar. Sabe o que Moisés tinha que aprender e que nós temos que aprender? É que é Deus quem faz a obra. Não somos nós. Deus estava querendo mostrar para Moisés: Moisés, não olhe para você, porque se você olhar para você, você não vai conseguir. Olha para mim. É eu que estou pedindo.
Você vai falar com o rei do Egito, mas você não vai falar em teu nome, não é você, não é as tuas mãos, Moisés, não vai ser a tua boca, Moisés, não vai ser com esse cajado que você vai... Moisés, entenda, eu vou equipar você, eu vou dar força para você, mas quem vai fazer a obra serei eu. E se tem algum problema em você, fica tranquilo, eu resolvo. Se eu estou mandando, o problema é meu, não é seu. Fique tranquilo, eu vou curar a tua gagueira. Você não consegue falar? Eu vou te ajudar. Eu vou dizer a você o que você tem que fazer. Mesmo assim, Moisés, ele continuou relutando, ele continuou com medo, ele continuou receoso, e Deus disse, tá bom, Moisés. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar o teu irmão mais velho, Arão. Se mesmo assim você continuar com medo de ir sozinho, entenda, Deus vai mandar você um irmão mais velho. Sabe quem? Aquele que trouxe você para a igreja. Um líder da igreja, um ancião da igreja. Aquele que estudou a Bíblia com você. Alguns deles já estão hoje aqui junto de você. Nem todos puderam vir porque não teríamos espaço para todos. Mas Deus vai mandar um irmão mais velho que vai ajudar você a falar de Deus para alguém. Alguém que nasceu antes de você, espiritualmente falando. Que ajudou você no teu crescimento espiritual e que vai ensinar você a falar e a demonstrar o que Deus já fez em tua vida para que Ele continue a fazer em outras vidas. No final, do meio para o final do meu estágio, do meu estudo para ser um pastor, eu fui designado para fazer um estágio de evangelismo, que é um estágio onde os estudantes de teologia, eles estudam a Bíblia com as pessoas. E eu fui designado para a cidade de Santos, em São Paulo. No começo do meu trabalho, eu estava um pouco desanimado, eu confesso. Eu não tinha muitas pessoas querendo estudar a Bíblia comigo. Talvez pelos próprios defeitos e pela falta de preparação das igrejas aonde eu fui designado. Mas talvez o maior problema não era a falta de preparação das igrejas em ter pessoas para estudar a Bíblia, que eu pudesse estudar com elas. Talvez o maior problema era eu mesmo. E nem digo talvez, era eu mesmo. Certo domingo à noite, depois de terminar a programação na igreja, eu fui para a cidade do lado, que era a cidade de São Vicente. Caso você não conheça a geografia do litoral de São Paulo, Santos e São Vicente ficam em uma ilha. Bem próxima ao litoral, na verdade, só é por causa de um rio, mas é uma ilha. Quando você está chegando, Santos fica do lado esquerdo, chegando de São Paulo, São Vicente do lado direito, e eu fui ali onde estava um colega, que também estava fazendo estágio, que também estava passando as suas peculiaridades, as suas dificuldades. Eu cheguei na casa dele, já era aproximadamente umas 10 horas da noite, e eu perguntei, escuta Arthur, você já comeu alguma coisa, já jantou? Ele falou, não. Então vamos sair e vamos jantar, vamos comer algo. E nós saímos. Curiosamente, naquela noite, nós fizemos esse estágio de evangelismo, foi no primeiro semestre, e já estava, nesse momento, no período de maio, já estava começando a ficar um pouquinho friozinho. O litoral de São Paulo é muito quente, mas, curiosamente, naquela noite estava frio. E nós começamos a andar pelas ruas do centro de São Vicente, uma cidade antiga, muito antiga, e fomos atrás de uma pizzaria. Tínhamos pouco dinheiro, mas o suficiente para que a gente comprasse alguma pizza, alguma coisa para comer. Estávamos andando e conversando a respeito das nossas dificuldades, da falta de pessoas para estudar a Bíblia e do quanto a gente se esforçava para conseguir alguém para conhecer a verdade e a gente não conseguia. Até que dobramos uma esquina e nós nos deparamos com uma cena. Era um rapaz desses, catadores de latinha, de alumínio, bem perto da esquina. Ele estava ali agachado e do lado dele tinha um carrinho desses de feira, cheio de latinha amassada. E a gente percebeu que ele estava consertando aquele carrinho, mexendo de alguma maneira para arrumar aquele carrinho. O que chamou a nossa atenção não foi o fato dele estar arrumando aquele carrinho, mas foi o fato de que ele estava apenas de calção, sem camiseta e chinelo de dedo. E estava frio. Nós estávamos de camisa, já sem gravata, e casaco, e a gente estava com frio. Imagina ele naquela situação.
Isso chamou a nossa atenção, a gente estava conversando, a pizzaria logo ia fechar, e a gente acabou passando por ele. Mal passamos por ele, eu senti no coração, apesar de estar no meio da conversa com o Arthur, algo me disse assim, volta e dá o dinheiro para aquele rapaz, algumas moedas para aquele rapaz. Eu tinha dinheiro suficiente, porque já sabia o preço que nós gastaríamos numa pizza simples para que a gente pudesse comer. E eu sabia que iria sobrar da minha parte. E eu interrompi a conversa com o Arthur e falei assim, Arthur, eu estou sentindo que eu tenho que pegar o troco que a gente vai gastar lá e eu tenho que dar para aquele rapaz ali. E ele disse para mim, sabe que eu senti a mesma coisa? Eu falei, tá, então me dá o seu dinheiro, o seu troco aqui, e vamos voltar e vamos dar para ele. E eu peguei o dinheiro do Arthur, cheguei perto do rapaz, e ele estava ali arrumando e tal. A gente chegou perto dele e nem olhou para a gente, continuou arrumando assim. Daí eu falei, quando a gente não sabe o nome da pessoa e sabe que a pessoa tem mais idade do que a gente costuma chamar de alguma coisa. Geralmente a gente chama de tio, né? Falei, tio. Não era meu tio, claro, né? Mas, tio, pega um dinheirinho aí para o senhor. E ele nem se virou para mim. Eu pensei, falei baixo, vou repetir. Tio, pega aí um dinheirinho aí para o senhor. E ele arrumando assim. Eu não pedi. Sabe que a gente tem uma natureza pecaminosa dentro de nós, né? Mas nesse momento, pelo Espírito Santo, a natureza de Cristo foi mais forte que a pecaminosa, porque a pecaminosa iria dizer assim, nem ia dar nada mesmo, assim, né? Eu sei que o senhor está precisando para comprar pão, pega aí, por favor. Não sei por que eu falei isso. Mas só que quando eu falei isso, ele olhou para mim, ele levantou, ele era mais baixo do que nós, olhou para nós dois. Vocês são crentes, né? Nós estamos estudando para sermos pastores. Olha só, eu achava que Deus não estava com os crentes. Ele pegou as moedas, olhou, e olhou para a gente e começou a chorar. Mas só que no começo eram algumas lágrimas, mas depois de poucos segundos eram prantos, chorar de soluçar. E eu na hora não sabia o que fazer, o que estava acontecendo, pensei, será que eu magoei ele, o que aconteceu? E a minha reação só foi colocar o braço em cima dele, esperar ele se recompor, e eu perguntei o que aconteceu. E ele falou assim, pouco antes de vocês passarem aí, eu olhei lá para cima, para aquela estrela lá, e eu disse assim, ô Deus, sabe que hoje, por causa dessa porcaria dessa roda aqui, eu não consegui vender as latinhas que eu juntei, e eu vou passar a noite com fome. Está frio, de manhã estava quente, agora ainda está frio. O senhor sabe que eu preciso de pão, eu não vou ficar mendigando na rua, eu quero ganhar o meu pão através de trabalho honesto, eu não quero dinheiro. Se é que tu existe, eu quero pão. E quem falou para vocês que eu precisava de pão? Você vai encontrar pessoas que precisam do pão da vida. Porque Deus chamou você para isso. Deus não chamou você para que você venha para a igreja e fique sentado assistindo tudo o que está acontecendo, não. Ele quer equipar você. Ele quer colocar um cajado na tua mão. Ele quer colocar um instrumento que possa mostrar o poder dele na vida das pessoas. Ele quer equipar as tuas mãos. Ele quer usar a tua boca. E Ele quer que as pessoas saibam o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará na tua vida. Nesse momento o quarteto vai cantar. E nós queríamos colocar o primeiro cajado de outros que você vai receber na reunião que você passará hoje aqui. Que esse livro aqui, que traz todas as respostas que você vai precisar em algum estudo bíblico que você vai dar. Deus está chamando você, meu querido irmão,
mesmo que você tenha pouco tempo de batismo. Mas Deus quer falar através de você. O chamado que Deus fez a você é para que você possa ser um instrumento poderoso usado pelas mãos dele. Mas você pode dizer, mas eu não consigo, eu não posso. Moisés também disse isso. E olha só o que Deus fez através de Moisés. Deus usou um pastor de ovelhas para, através dele, fazer com que a nação mais poderosa do mundo libertasse um de seus maiores bens, que eram seus escravos. Para os egípcios não foi fácil perder a força de trabalho. É por isso que o faraó não queria libertar os israelitas, porque os egípcios eles eram ricos, porque tinha uma mão de obra gratuita para trabalhar para eles, para fazer as grandes obras que hoje nós vemos que ficaram no passado do Egito. Mas através de um camarada que não sabia falar, um camarada que mal sabia cuidar de ovelhas, um camarada que a única coisa que ele tinha na mão era um bordão, era um cajado. Deus abriu mares, Deus mandou pragas, e Deus fez grandes coisas através de alguém que a princípio se achava incapaz e que não poderia ir. Você tem uma capacidade muito superior à capacidade de Moisés. Imagine então o que Deus pode fazer através de você. Você precisa de um cajado? Está aqui o cajado. Você precisa de força? Ele está aqui para lhe dar essa força. Você não sabe o que falar? Pois nós vamos orar para que o Espírito Santo desça e você vai saber o que falar. E grandes coisas acontecerão para a honra e glória daquele que chamou você. Porque você não foi chamado para fazer parte de uma igreja, para frequentá-la 1, 2 ou 3 vezes por semana, mas você foi chamado por Deus para agora falar para outras pessoas o que um dia um irmão mais velho falou para você, o que um dia um irmão mais velho, um Arão, ensinou você. Você é um discípulo e Deus quer que você agora faça outros discípulos. Enquanto o quarteto canta, se o teu desejo é realmente receber um cajado nas mãos, para lhe ajudar na obra para a qual Deus lhe chamou, eu quero que você receba. E como uma demonstração de que isso daqui não vai ficar numa prateleira pegando pó, você vai tirar o plástico, porque você vai usar muito bem isso daqui. Porque você vai gastar isso daqui. Isso daqui vem de um dinheiro que é santo. Sabe o dízimo? Sabe o dízimo que muitos pedem para enriquecer pastores e líderes? Na igreja adventista, ele é usado para capacitar os membros para continuarem pregando o evangelho. Isso daqui vem do dízimo. Esse daqui é o retorno da fidelidade dos membros. Esse evento, os gastos, tudo mais, veio da onde? Veio disso. Sabe por quê? Porque na igreja adventista esse valor é para pregar o evangelho. É para que pudéssemos alcançar você, e agora você vai alcançar outras pessoas. Porque essa é a nossa missão. É equipar para pregar e para muito em breve estar com Jesus nas mansões celestiais. Se você realmente deseja ser equipado, enquanto o quarteto canta, se coloque em pé, receba e já tire o plástico, para que você possa usar muito isso daqui, e para que Deus possa falar através de você. Descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é
seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo para você. Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui para Deus curar suas feridas. Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar. Descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Ouça a voz do Espírito falando ao seu coração. Hoje é o tempo de sua graça, Deus quer dar o seu perdão. Corra pros seus braços, Ele é seu amigo. Deus o trouxe aqui para aceitar o seu pedido. Volte pra Jesus, volte pra Jesus, venha para a luz. Nada mais importa, aqui é seu lugar. Nele existe vida, seu caminho irá abençoar. Venha como estiver, nos braços do seu Pai, nos braços do seu Pai. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está chamando por você. Seus braços vão com amor o receber. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu Neste momento, ao orarmos, erga os cajados que Deus colocou nas tuas mãos. Querido e amado Pai, obrigado porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor nos chama e porque, ó Pai, neste momento, recebemos o maior e melhor equipamento que podemos ter, que é Teu Santo Espírito. Que Ele fale através de nós, para pessoas que, assim como nós hoje, precisam ouvir a Tua mensagem, para que possamos livrar aqueles que ainda estão no Egito espiritual dos dias de hoje. Isso nós pedimos, pelo Teu Santo Espírito e nada mais, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.